prazer receber você aqui. Estamos numa série, a série do Evangelho de Marcos, e juntos estamos lendo o Evangelho, estamos aprendendo a palavra, estamos meditando e buscando aprender com o Senhor Jesus. A gente está agora no capítulo de número 11 do Evangelho de Marcos. Vamos ler do versículo 11 ao 22. O capítulo 11 é um capítulo muito interessante, porque ele nos apresenta Jesus de uma maneira muito especial. A partir daqui do capítulo 11, você vai ver que é a última semana antes do Senhor Jesus ressuscitar, e muitas coisas estão acontecendo. É justamente aqui no capítulo 11 que você vê a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele diz para os discípulos buscarem um jumentinho. A gente esteve observando no vídeo anterior, no momento anterior de ministração, sobre o versículo 1 ao versículo 11. E agora a gente entra aqui, capítulo 11, dos versos 11 ao 22. E eu queria que você prestasse atenção. Algumas pessoas têm me abordado e têm dito assim: pastor, o senhor às vezes fala de uma forma que parece que é muito rude, muito duro, parece às vezes até estar entristecido, amargurado. De forma nenhuma, estou expondo o Evangelho. É que muitas vezes o Evangelho ele vai contra a cultura. Você vai observar aqui, ele vai contra a cultura até mesmo do tempo gospel que vivemos. E essa contracultura, quando você é exposto à luz do Evangelho, você diz assim: nossa, mas parece que essa palavra ela confronta de uma maneira muito poderosa o que está acontecendo, e parece que a palavra do próprio Senhor e do próprio Evangelho é contra o estilo gospel, é contra a cultura que nós vivemos hoje na religiosidade, não é? Por isso que é muito importante a gente se voltar para as Escrituras nesses dias de maneira muito especial, para que a nossa mente se encha de luz e a gente não fique nas trevas, mas a gente compreenda a verdade e se volte com todo o nosso coração para a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Então a gente continua aqui de maneira simples, abrindo as Escrituras, lendo o texto e tentando aplicá-lo na força que o Espírito dá, do Espírito do Senhor, e na esperança que essa palavra possa não só confrontar você, mas produzir, tanto na sua vida como na minha vida, frutos de arrependimento, de graça e de adoração ao nosso Senhor. Vamos lá? Marcos capítulo 11, versos do 11 ao 22, diz assim: E quando então Jesus entrou em Jerusalém, você sabe que o contexto é esse, todos estavam dizendo: Hosana, bendita o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Eles estavam dizendo do reino de Davi que estava se manifestando por meio de Jesus, e havia uma grande multidão que seguia Jesus e outra grande multidão que estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa, e essas multidões se encontram e Jesus vem cumprindo as Escrituras montado num jumentinho, e as pessoas estão colocando aos seus pés ramos e o saudando, dizendo: o Senhor é o Rei, o Senhor é o Salvador. Essa mesma multidão é a multidão que depois vai negá-lo lá na frente, não é? Dizendo: nós queremos Barrabás. Mas é isso que a multidão faz. A multidão, ela se move segundo o curso deste mundo. Mas aqui, nesse contexto que estamos, é essa história que está acontecendo. Então Jesus entra em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, ele logo vai para o templo. Ele entra, vai para o templo e ele observa tudo. Como se já fosse tarde, e já era talvez o período do anoitecer,
Jesus sai para Betânia, ele e os seus 12 discípulos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, o Senhor Jesus tem fome. E ele, saindo de Betânia, ele vê de longe uma figueira. Essa figueira está cheia de folhas. E porque ela estava se apresentando como uma figueira cheia de folhas, ele foi ver se nessa figueira tinha porventura frutos, se ele acharia alguma coisa ali. Então ele vai na direção da figueira, aproxima-se dela, e ele não encontra nada, procura nas suas folhagens e só encontra folhas, porque não era tempo dela manifestar figos. Então Jesus olha para a figueira e diz assim para ela: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Jesus falou com a árvore: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso, ficaram ali como espectadores do que aconteceria, mas eles vão para Jerusalém. Jesus deixa a figueira e vai para Jerusalém. E quando ele entra no templo, ele tinha estado ali à tarde do outro dia, quase noite, havia observado tudo. Ele entra no templo e passa a expulsar todos os que vendiam e compravam. Ele virou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e animais, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio por meio pelo templo. E Jesus também os ensinava e dizia: por acaso não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, as tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes, os escribas, ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Mas o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da doutrina e do ensino de Jesus. E, vindo à tarde, eles saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que, veja então, acabou a tarde, foi a noite, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, aquela figueira que Jesus tinha falado com ela, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, logo falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Até aqui. Esse aqui é o segundo quadro que esse capítulo de número 11 está nos apresentando. Jesus está entrando em Jerusalém, ele vai em direção ao templo, e agora é interessante porque ao chegar ali ele observa tudo. Deus sempre observa todas as coisas. Nada está oculto ao olhar de Deus. Deus conhece o que vai em todas as movimentações dos seres humanos. Deus conhece o que vai dentro do meu coração e dentro do seu coração. Nada é escondido daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele mesmo é capaz, lá no Apocalipse, de quando ele se apresenta às igrejas, ele mostra todas as coisas que acontecem dentro daquelas igrejas do livro de Apocalipse. Ele fala a respeito de uma que está morna e ele está a ponto de vomitar. Ele fala a respeito de outra que tem dentro dela uma mulher que se prostitui e está vivendo em suas feitiçarias. Ele fala de outra que era cheia de obras, mas que o amor estava longe do seu coração. Então, quando você lê lá as cartas que o Senhor Jesus
inspira João a escrever às igrejas, você vai ver que nada está oculto aos olhos de Deus. Então Deus conhece tudo. Ele sabia até aonde estava o jumentinho. Aqui nos versículos anteriores, você vê a onisciência de Deus, né? Ele sabia até onde estava o jumentinho, o que iriam perguntar aos discípulos e como os discípulos deveriam responder todas as coisas. Aqui Jesus, ele entra e ele observa tudo. O que ele estava observando? Você vai ver nesse texto que existe aqui, parece que um texto dentro de outro, uma história dentro de outra. Porque primeiro fala a respeito de uma figueira com folhas e depois fala de uma atitude de Jesus com respeito ao que está acontecendo dentro do templo. É como se o Senhor estivesse usando aquela figueira com folhas como se fosse um pré-anúncio profético. Aquela figueira com folhas, ela simbolizava e mostrava de verdade tudo aquilo que era o aspecto da religião e o aspecto da religiosidade da época. Porque Deus, ele é alguém que procura, ele procura na sua plantação frutos. A Bíblia diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E Deus tem direito de procurar frutos em Israel. Israel foi uma nação onde Deus investiu nos seus pais, investiu por meio de profetas, investiu por meio de toda uma sorte de sinais e manifestações e de promessas e de revelações. Se existe um povo e uma nação que foi de uma maneira tão grandiosa, né? Que foi ministrada pelo próprio Deus, foi aquela região, aquele povo. Agora Deus está procurando em Israel fruto. Quando você vê o juízo que Jesus traz, não só aqui no templo, e você vê Jesus se manifestando de uma maneira, de uma expressão até parece ser enfurecida, até parece ser um pouco diferente da forma como você vê em outras ministrações, você nada mais está observando do que chegou um tempo aonde Deus disse: olha, Israel, eu procurei de você fruto, mas o seu tempo acabou. O tempo de você frutificar chegou ao fim. Por isso que ele diz, numa palavra dura para com a figueira, não haja mais frutos em ti. Ele amaldiçoa aquela árvore, e isso também é um sinal, é uma evidência de que a religião, de que a expressão religiosa daquele povo não tinha dado resposta àquilo que Deus desejava. Deus procura, sim. Deus procura frutos na minha vida e na sua vida. Deus procura adoradores. E Deus quer que a gente dê respostas para Deus. Um adorador não é só um homem, uma mulher que canta. Cantar qualquer um canta. Um adorador é um homem e uma mulher que tem um coração íntegro e completo na presença de Deus. Tanto que Deus havia dito para os religiosos da época: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, está bem longe da minha presença. Então esse quadro que a gente entra nele agora é um quadro que aconteceu 2000 e tantos anos atrás, mas como todas as palavras de Deus são palavras que se renovam e elas trazem para nós
ministrações para a nossa era e para o nosso tempo presente, ela também nos apresenta um quadro muito semelhante do que acontece nos nossos dias. Deus procurando da igreja, dos filhos do reino, daqueles que Ele disse: eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça. Deus procura isso. Procura da minha vida e procura da sua vida, que a nossa vida seja uma vida frutífera, não só de aparência, não só de folhagem. Então, Jesus tem fome, o Senhor Jesus tem desejos internos de procurar naquela figueira algo para se alimentar, e ele não encontra resposta aos seus desejos. É isso que você está vendo nessa passagem. Uma apresentação onde aparece a figueira e aparece o templo. Aparece a figueira, ela tem esse aspecto de vender uma imagem. Isso é o aspecto da religião. O que acontece também nos nossos dias. Vende uma imagem, se apresenta de uma forma, ela é toda midiática, ela é cheia de aparências, de falas, de falácias, de coisas que parecem ser carregadas de luz, mas o texto está dizendo que Jesus observava, ele discernia, ele procurava discernir cada detalhezinho, e mostra que ao tocar na figueira e mexer nas suas folhas, ele não encontra fruto. Olha que mensagem tão atual, tão poderosa, tão assustadora, tão real, tão atual para os nossos dias, não é? Então, quando o Senhor Jesus ele vai depois em direção a Betânia, Betânia é a casa de figos, esse quer dizer o nome de Betânia. Betânia, o seu nome é casa de figos, e ele não encontra ali figos. A Bíblia nos diz que ele dorme, se levanta logo pela manhã, junto com os seus discípulos, e diz: nunca, jamais como alguém fruto de ti. Como é que Jesus amaldiçoa? Porque esta é a palavra que o próprio Pedro fala: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Não parece ser assim uma coisa muito dura? Não parece ser um aspecto de abordagem muito intensa? Depois ele vai até o templo. Ele chega ao templo e o quadro é semelhante. O quadro de Jesus entrando no templo, ele entra, agora é um período da manhã, e ele começa a expulsar todo mundo dali. Veja, era a época de Páscoa. Tinha gente vindo de tudo quanto é canto para aquele lugar para fazer as suas ofertas, as suas oferendas. Tinha sacrifícios sendo feitos. Existia ali um movimento, um comércio, uma barganha. Existia ali oferendas sendo colocadas. E agora Jesus entra no templo e vira a mesa. Expulsa os que vendiam, os que compravam, aqueles que faziam câmbio, que colocavam preço nas ofertas, não é? E vira as cadeiras daqueles que vendiam as pombinhas, que seriam sacrificadas ali. E não permite que ninguém fique utilizando aquele lugar como sendo um lugar de movimentações, ainda que sejam aparentes, de adoração, mas eram movimentações com muita aparência, mas que não expressavam
singeleza, verdade de coração, não expressavam corações quebrantados. Era um comércio, era uma barganha, era um negócio. Isso desperta nos religiosos um enfurecimento terrível. Eles estão tentando de toda forma e de toda maneira tirar a vida de Jesus. Essa galera da religião era uma galera muito perversa. Eles eram portadores da lei, eram os ministros de Deus, eram os camaradas que tinham autoridade sobre o povo, era um povo muito rico. As arqueologias, quando você estuda sobre a arqueologia bíblica, você vai ver que as casas dos sacerdotes eram casas muito ricas. Por quê? Tanto os escribas como os sacerdotes, eles eram homens muito ricos na época, homens que possuíam muitos bens, não só porque eles eram os donos da religião, mas eles também andavam com pessoas políticas poderosas, como Herodes, como Pilatos, homens da corte, e eles tinham um papel assim, mediador, político, poderoso. Então eles eram homens que tinham assim uma grande e forte influência e muito ricos e poderosos. Mas quando o Senhor Jesus chega trazendo uma mensagem do reino, uma mensagem contra a cultura, uma mensagem que os expõe e mostra como eles eram de verdade e expõe a realidade de quem eles são. Não, eles são só folhas, eles não são frutos de verdade, eles são só aparência, eles são só marketing, eles são só homens que se vestem com roupas e se justificam com muitas orações e pensam que as suas várias orações validam alguma coisa, vão na casa das viúvas e roubam as viúvas, vão atrás dos sacrifícios e estão fazendo comércio do povo. Quando Jesus chega com esse confronto bem atual dos nossos dias, a galera fica endemoniada. Pensa num bando de sacerdotes, pastores, líderes religiosos, tomados de fúria, tomados de inveja, tomados de ódio, tomados de intenção. De alguma forma nós temos que matá-lo, de alguma maneira nós temos que calar, porque fazendo assim a gente continua dominando o processo. E eles eram tão embrutecidos, endurecidos, emburrecidos, que o próprio Deus estava ali. O confronto de Jesus e a confrontação de Jesus, ao olhar deles, era: esse camarada é um amargurado. Porque pensa aqui comigo, como é que eles olhavam para Jesus? Eles olhavam para Jesus e o tinham como sendo... Porque como eles tinham inveja de Jesus, eles tinham que rotular Jesus de alguma forma. Então eles criam um marketing de rótulos. Eles dizem que Jesus é amargurado, eles dizem que Jesus é endemoniado, eles dizem que Jesus é pecador, que nasceu em pecado. Eles falam que Jesus é alguém que é um blasfemo, ele fala blasfêmias, ele não é da verdade, ele é um mentiroso. Eles estão criando todo um marketing para, de alguma forma, acusar Jesus, apagar Jesus, destruir Jesus, cancelar Jesus, e no seu ódio e na sua cultura. A intenção era essa, mas nada estava oculto dos olhos do Senhor Jesus. Agora, o confronto de Jesus não é porque Jesus era amargurado, endemoniado, perverso ou alguém que queria o mal deles. Muito pelo contrário. Jesus os amava tanto que os queria ver quebrantados e se voltando
para o Senhor. Tanto que quando ele entra em Jerusalém, ele chora. E ele diz: ai de ti, Jerusalém, que mata os profetas que te foram enviados. Chora, geme, o gemido de Deus. Então, esse texto aqui, ele nos conduz a uma ministração onde você vê o Senhor confrontando e procurando frutos em Israel e atualizando para os nossos dias. Ele também procura frutos na minha vida e na sua vida. Ele diz: vós tendes transformado a casa de meu pai em um covil de salteadores. Quando eles ouviram isso, ficaram com ódio, mas temiam, porque a multidão se maravilhava da doutrina de Jesus. Querido ouvinte, Jesus amaldiçoou aquela figueira, ela secou desde a raiz, porque se existe algo que Deus não deseja, é que a vida daqueles a quem ele escolheu seja uma vida de hipocrisia, uma vida vazia de vida. Nos nossos dias, Deus também, ele condena a expressão de religiosidade vazia. Ele procura na minha vida e na sua vida frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de sinceridade, de bondade genuína, de vida íntegra, reta, na presença de Deus, com um olhar que não é um olhar carregado de juízo, mas é um olhar carregado de misericórdia para com as pessoas próximas. Porque Deus nos chamou para sermos homens e mulheres inteiros diante dele. A religião, seja ela qual for, a sua, a minha, a gospel, a qual for, toda ela, com essa palavra que o Senhor Jesus Cristo trouxe aqui, toda ela já está condenada. Sim, porque Jesus não procura religiosos. Jesus e o Evangelho nos chama a sermos homens que vivem uma espiritualidade. Deus não está procurando religião. A religião é um negócio criado pelos homens. Deus, ele está oferecendo uma vida aonde nós manifestamos espiritualidade. E espiritualidade não são só sinais. Há muita gente que fica encantado com sinais e maravilhas e manifestações de dons. A gente tem que se lembrar que os sinais e as maravilhas não validam a integridade, a justiça, o caráter, a inteireza de coração. Sinais e maravilhas, que são coisas que acontecem externas, a gente vê e às vezes fica encantado, elas aconteceriam até mesmo nos nossos dias. E o Senhor Jesus diz: presta atenção, porque muitos virão naqueles dias, nossos dias, que em meu nome vão curar, ressuscitar mortos, farão sinais tremendos, mas são participantes e praticantes de iniquidades, de pecados. E pecados não são só atributos na questão moral. Pecados é quando você de alguma maneira, ou pecado é quando você de alguma maneira, você ofende a ação do Espírito e você age com
as obras de uma alma carnal e não frutifica o fruto do Espírito. Porque todo o Evangelho nos mostra que quem vive na prática das obras da carne colhe corrupção. E dentre elas existem inimizades, idolatrias, feitiçarias, orgias. Coisas essas semelhantes, e o apóstolo Paulo está falando lá em Gálatas, para uma igreja, que esses não herdarão o reino. Mas ele procura o fruto do Espírito, e Deus nesses dias procura na minha vida e na sua vida esse frutificar de um homem, de uma mulher que tem espiritualidade, não religiosidade. Você está entendendo o chamado de Deus para mim e para você ao ler de maneira simples o Evangelho? Deus condenou toda forma de religiosidade quando ele disse: jamais nasça ou de novo apareça através de você, figueira, jamais alguém coma fruto de ti de novo. A vida da religião, seja ela qual for, a sua ou a minha, ela não tem nada a nos oferecer. Mas a vida de Jesus tem para nós abundância de um fruto que traz prazer para Deus. Essa abordagem de Jesus parece ser muito endurecedora, muito bravo, muito crítico, muito pesado, mas ela é carregada de amor. E como eu disse no comecinho, tem muita gente que só de ouvir eu ler os textos já está se escandalizando nos nossos dias e tem dito: ô pastor, o senhor está amargurado. Eu não, muito pelo contrário. Estou no Espírito de Jesus anunciando para você a necessidade que nós temos de nos voltarmos para o Evangelho e produzirmos frutos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz. Essa é uma palavra de João, anunciando o reino de Jesus que é chegado. Então, já está para se manifestar tanto o juízo como as manifestações da graça, do amor, da herança, do reino de Deus para mim e para você. Que você possa, ao ouvir essa palavra, ser confrontado pelo Espírito de Jesus e possa ter fé em Deus e acreditar que Ele hoje te exorta com graça e amor para que juntos possamos procurar nele e encontrar nele frutos e manifestarmos esses frutos para a glória de Deus. Deixa eu orar por você, Pai. Diante da exposição da Tua palavra, queremos procurar o auxílio do Teu Espírito e queremos pedir que o Teu Espírito ilumine os olhos do nosso coração e abra o nosso entendimento. E se há caminhos tortuosos em nós, que o Senhor mesmo os endireite, ainda que necessário seja nos confrontar de maneira forte e poderosa. Usa do Teu Espírito para visitar os meus irmãos, para visitar a minha vida. E coloca a casa do Senhor, que é a nossa vida, em uma posição que lhe dá prazer e frutifica nesses tempos finais. Assim eu oro, pedindo auxílio do Teu Espírito, com toda a sinceridade do meu coração, e peço a Tua bênção sobre nós, acreditando que o Senhor nos ama e porque nos ama, trabalha conosco. No nome de Jesus. Amém.